Bem-vindo. Salve, salve, Dino. Uma alegria falar com você, Renato, com você, Dri, e com todos que estão nos acompanhando. É sempre bom conversar nesse momento tão difícil da vida brasileira. Quanto mais juntos estivermos, melhor. Sempre um prazer lhe encontrar, você sabe disso. Estava dizendo aqui que somos da mesma geração, né, Dino? Estamos ficando velho, né, Dino? Você. Eu não. É que você come açaí, você tá... Não, aí não, né? Açaí, eu estou bem da Amazônia lá, já pensei no açaí. Aqui é Jussara. Jussara. Aqui a gente chama Jussara. O Agora, açaí, uma parte do Maranhão chama de açaí, né? A parte mais noroeste, que tem fronteira mais próxima com o Pará, mas em outra parte do Maranhão é Jussara. O Maranhão é aquele estado que é meio nordestino e meio nortista, né, Flávio Dino? Como diz aquele baianeiro, metade baiano, metade mineiro da música, o Maranhão está ali também, beirando... né? Antigamente era chamado de meio norte. Meio norte. Então é uma boa definição mesmo, porque em muitos aspectos nós estamos muito mais próximos da Amazônia do que do Nordeste. Por exemplo, semiárido, aqui o clima é mais da Amazônia mesmo, e menos do Nordeste propriamente dito, certo? Matriz econômica, problemas sociais, questões ambientais. Nós temos povos indígenas que em grande quantidade, que no Nordeste às vezes não há. Então, nós temos realmente muita proximidade com a Amazônia aqui. E aí eu queria começar essa conversa nossa por esse assunto. Ontem o delegado Saraiva, né, que o senhor conhece, fez uma denúncia gravíssima. Eu conversei com a assessoria dele, muito provavelmente ele vai estar conosco aqui na sexta-feira, de que há uma gangue, uma quadrilha, um bando de criminosos que atuam a partir da política na Amazônia, nos interesses dos madeireiros e dos crimes praticados na região, e acusou, entre outros deputados, aquele Jorginho Melo, que é deputado senador, e a Zambelli. E eu fico impressionado como essa Zambelli aparece em tudo, né? Ela tem uma capacidade de multiplicação. E eu queria ouvir a respeito disso. O senhor foi governador do estado, o senhor deve... E aí, desse meio norte, vamos dizer assim, o senhor deve ter visto coisas que pode refletir sobre isso, né? Sem dúvida, há uma atuação do crime organizado na Amazônia. Isso se agudizou nos últimos anos com o desmonte dos órgãos de controle. Não foi por acaso, é um projeto de destruição do meio ambiente e em nome do suposto desenvolvimento. Isso levou a que se ampliasse o espaço para atuação dessas quadrilhas, que tem um pé na política, não há dúvida, não sei mencionar, em relação a tal ou qual político, realmente eu não tenho esses elementos, e com certeza, se o delegado da Polícia Federal afirmou, ele deve dispor de indícios, pelo menos. Mas não há dúvida de que há proteção política a esses esquemas, que são, inclusive, transnacionais. E faço questão de acentuar isso, porque na atual quadra histórica, as Forças Armadas resolveram romper os liames com profissionalismo e em uma indevida ultrapolitização, o tempo inteiro pretenderem serem guardiães da soberania nacional, enquanto que se omitem de modo vergonhoso, aí sim, contra esta afronta à soberania nacional. Quer dizer, nosso território é hoje, em larga medida, destituído do império da lei. Isso fica evidente quando a gente vê esses bárbaros crimes acontecendo na Amazônia brasileira cotidianamente. Nesse caso, chamando a atenção porque envolve perda de, aparentemente, pelo menos, até aqui, perda de vida de 2 pessoas. Espero em Deus que isso não ocorra, mas se ocorrer, vai ser mais um ato de sublinhar essa criminalidade cotidiana, que está exatamente nessas múltiplas quadrilhas atuando na Amazônia, e aí sim
é uma questão que as Forças Armadas deveriam dedicar atenção séria. Aparentemente, uma parte, um segmento do alto comando, considera que o TSE é mais nocivo do que as quadrilhas que atuam na Amazônia. E isso, obviamente, é um disparate. Agora, hoje faz 10 dias que eles estão desaparecidos, né? E a gente já viu o presidente Jair Bolsonaro, primeiro disse que eles eram aventureiros, agora, na última declaração, diz que alguém deve ter feito maldade. Como que o senhor está achando das ações do Bolsonaro em relação a esse caso? Todos aqueles que defendem a destruição da Amazônia têm as mãos sujas de sangue neste caso, porque criam a moldura, o contexto que leva a essas ações. É uma espécie de estímulo político, evidentemente não no caso concreto, mas no que se refere ao ethos, à visão, à concepção, ao paradigma, marcado por essa ideia de vale tudo, de lei do mais forte e de arma, violência, arma, etc. Então, a atitude omissa, leniente, eu diria, do presidente da República e dos seus mais próximos é coerente com a visão política que ele espelha. E não se dá conta, inclusive, dos riscos que isso significa para ele próprio, na medida em que vai se densificando as suas responsabilidades perante os tribunais internacionais, como também os riscos para a própria imagem do Brasil. Na manhã de hoje, houve um debate no parlamento britânico entre o primeiro-ministro inglês, com a ex-primeira-ministra, sobre a Amazônia, sobre esse episódio que envolve o jornalista britânico. E vejam, portanto, que isso constitui, inclusive do ponto de vista econômico, riscos para o Brasil, na medida em que o Brasil vai ficando com a imagem de vilão ambiental, que destrói, que desmata, que tem violência, que vale tudo, etc. E isso pode resultar em sanções contra o nosso país, contra os produtos brasileiros. Então, eu me espanto que haja uma postura, ao mesmo tempo, tão desumana e, ao mesmo tempo, tão tosca, tão destituída de inteligência, porque são ameaças múltiplas que se configuram na medida em que não há adequada atuação diante de um caso grave como esse. Dino, você foi um dos maiores combatentes em relação à Lava Jato, né? Fora do PT, eu diria, na época no PCdoB, certamente, e mesmo se contar muita gente do PT que se escondeu embaixo do tapete naquele momento. Você confrontou juridicamente o Moro, você teve que debater com colegas seus do judiciário, né, porque muitas pessoas não sabem, mas o Dino foi juiz, né, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, da AJUF, e lembro, inclusive, uma das vezes que eu estive aí no Maranhão conversando com você, que você me dizia que tinha ido no evento da AJUF e estava quase todo mundo contaminado pelo lavajatismo. Como é ver, de alguma maneira, agora a derrocada, assim, de uma forma tão digamos assim, espetacular do Moro na sua tentativa de se tornar um político, e do lavajatismo também, de alguma maneira, porque as peças não têm caído quase que todas, né? Acho que é uma vitória da democracia, do Estado de Direito e da lei, do império da lei. Eu sempre dizia, Renato, você vai lembrar, que tinha muito receio de um dia voltar à sala de aula e ter que explicar isso aos meus alunos. E, de fato, isso ocorreu. Eu saí do governo por determinação legal para poder ser pré-candidato ao Senado e voltei à sala de aula na Universidade Federal do Maranhão. E, neste caso, lecionando exatamente direito penal, direito processual penal, e posso entrar na sala de aula e olhar para os meus alunos de cabeça erguida, porque nunca, do ponto de vista técnico,
tive dúvida quanto às múltiplas impropriedades que acabaram por ser reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, como em 2016, de modo praticamente pioneiro, em um pronunciamento no Palácio do Planalto, no finalzinho do governo da Dilma, eu apontei lá, disse, olha, não tem juiz natural nisso, não tem juiz. Se não tem juiz, o processo é nulo. Porque o juiz era contaminado, viciado pela parcialidade. E ainda mais pela incompetência processual, como também o Supremo reconheceu. Então, nesse aspecto, Rovai, é algo alentador para os lutadores sociais, aqueles que se dedicam, às vezes, a causas que aparentemente são perdidas, ver que vale a pena você ter coerência, ter firmeza, ter transparência. Vale a pena, em primeiro lugar, mesmo que você perca. Porque mesmo que você, eventualmente, não tenha o seu ponto de vista acolhido, mas você pode dormir em paz com a sua consciência e junto aos seus, junto à sua família, aos seus companheiros e companheiras de caminhada. Ainda mais quando essa causa aparentemente perdida se transforma, como você apontou, em uma vitória nítida. Então, acho que é um momento importante e fortalece essa ideia de virada de página no Brasil. Nós estamos todos exauridos, cansados de tanto massacre, eu diria, massacre ideológico, massacre humanitário. A pandemia agudizou tudo isso, mas não é só a pandemia, são as pessoas morando na rua, a fome. Então, isso tudo vai gerando desesperança, tristeza. Realmente, nós precisamos ter uma visão prospectiva, marcada pela esperança militante, transformadora. Então, acho que esse episódio aí da afirmação de valores autenticamente democráticos por sobre intuitos ditatoriais, personalistas, de baixo nível, moralmente destituídos de qualidade, acho que é algo alentador, é algo positivo que deve nos estimular a todos. Eu vejo assim, no longo curso da história, talvez seja uma virada de página, né? Uma virada de chave, um marco de um novo momento no Brasil. Mara, né? Tem aqui, eu queria agradecer o Júlio César, que manda aqui um superchat, e tem uma pergunta do nosso membro. Você acha que o povo tomou consciência dessa monstruosidade que ocorreu com a Lava Jato? Você, inclusive, voltando para a sala de aula, você vê isso nas pessoas, elas acham que estão convencidas disso, você acha? Dri, aí a gente tem que olhar retrospectivamente, né, para fazer uma comparação. Há 5 anos atrás era algo praticamente herético, você falar que a Lava Jato estava errada, que o Sérgio Moro não era juiz, que ele era parcial, que ele não tinha competência para decidir aquilo, e como de fato não tinha, e era praticamente uma heresia. Se houvesse Santa Inquisição, a essas alturas eu e outros do direito já teríamos ido para a fogueira. E hoje não. Então, acho que você fazendo essa retrospecção, eu creio que é um convencimento progressivo, né? E acho que os próprios indicadores das pesquisas que apontam para a vitória do Lula indicam que progressivamente a sociedade vai amadurecendo no aspecto de que combater a corrupção é fundamental, que a corrupção pune os mais pobres, mas você não pode fazer isso descumprindo as leis, porque o preço é mais alto ainda, que foi o que aconteceu no Brasil. Em nome de uma causa justa, como se fosse um cavalo de Troia, se colocaram outros interesses, e quando abriu o cavalinho de Troia, tais interesses se apropriaram e destruíram o Brasil. Foi isso que aconteceu. A Lava Jato foi um cavalo de Troia de um projeto antinacional, antidemocrático e antipopular, que resultou no Bolsonaro. Então, acho que essa visão vai se consolidando nos próximos anos e acho que isso é uma conquista cívica, eu diria, para o nosso país. Dino, você foi para o PSB, né? Fez um movimento, saiu do PCdoB, foi para o PSB agora está na frente da candidatura a Lula, o PT, o PCdoB e o PV fizeram uma federação. Como é que você
está vendo esse novo ciclo do campo progressista, né? O Ciro se deslocou completamente dessa proximidade com o Lula, tem feito críticas muito duras, muito mais duras do que já fez em qualquer momento da sua história política. E agora, no seu partido, por exemplo, está o Alckmin, que, de certa maneira, em outros tempos, estava defendendo o impeachment. Essa nova recomposição tem um novo... Aquele período, vamos dizer assim, da nova república, aquele ciclo que começa com a Constituição, passa por Sarney, Itamar, Collor ali foi um soluço, Itamar, Fernando Henrique, Lula, aquele ciclo está acabando, ou o Lula revitaliza esse ciclo para uma nova continuidade? Qual que é a tua visão acerca disso? A sua pergunta, Rovai, é muito profunda e altamente necessária para a definição do programa e das tarefas às quais o Lula vai se dedicar. Seria um erro pretender uma recomposição do pacto da chamada Nova República. Ele desabou, ele só sobrou, ele desapareceu, ele foi sepultado pela Lava Jato e pelo bolsonarismo. Então, aquele arranjo político que possibilitou uma vitória estupenda, que foi o fim da ditadura militar, não é mais reconstituível, por uma série de razões. Os partidos são outros, os atores são outros, os personagens são outros, a sociedade é outra. Então, nós, de fato, estamos no alvorecer de uma nova etapa. Isso tem que ser compreendido assim. Nós tivemos a ditadura, quer dizer, nós temos antes, voltando, o varguismo, o getulismo, que passa por ele próprio, pelo Juscelino, pelo Jango, é derrotado na ditadura. Você tem o ciclo da ditadura, você tem a Nova República, que vem até praticamente Dilma, eu situo assim, porque foram forças que combateram a ditadura. Você tem o bolsonarismo, o lavajatismo, esse projeto autoritário, ecocida, genocida, desumanizante, que é um hiato, eu espero, e agora você terá, na minha visão, a vitória do Lula, que abre uma nova etapa, com um novo programa e uma nova configuração de forças. Isso está por ser definido. E é muito importante entender assim, que essa nova etapa vai exigir, inclusive, da esquerda política, uma outra visão, no sentido de que nós temos uma configuração em que a nossa hegemonia não é tão nítida como em outros momentos. Nós vamos ter que transigir mais, porque nós temos uma extrema-direita enraizada na sociedade, empoderada e que deve ser isolada. Então, eu diria que agora a exigência do tempo é que a gente tenha uma posição mais centrista, eu diria, para que nós possamos reconstituir a operacionalidade do Estado. Vamos receber a economia destroçada pelas insanidades fiscais cometidas pelo Bolsonaro. Não é nem mais irresponsabilidade fiscal, é insanidade. E me espanta que os ditos arautos da responsabilidade fiscal não estejam na Avenida Paulista protestando. Deveriam estar lá, com faixas, cartazes. Com pato, com tudo. Eu acho que o zoológico... Pato amarelo, né? Todas as aves existentes deveriam estar lá, porque não é mais irresponsabilidade fiscal, é insanidade. Insanidade fiscal. Então, o Estado com baixa operacionalidade, políticas públicas destruídas, do ponto de vista fiscal, uma desorganização completa, uma insanidade generalizada, e, portanto, nós vamos ter um trabalho muito mais difícil do que o trabalho de 2003, em que havia uma ruptura, mas havia uma continuidade também em relação àquele marco, o paradigma da chamada Nova República. Agora, não. Então, a gente vai precisar, foi preciso e necessário, e acho que foi uma grande aquisição, a incorporação do Alckmin e outros tantos que se veem representados por ele. Espero que o PDT mude de posição, independentemente das questões pessoais do Ciro, e que nós consigamos, de um centro
de um centro político com mais qualidade do que o ladrão do orçamento secreto, né? Então, eu acho que a candidatura da Simone Tebet, nesse sentido, é importante, porque ela pode nuclear em seu entorno setores com os quais a gente vai dialogar e tratar para poder governar, porque nós vamos ganhar a eleição presidencial. Essa é a novidade boa, né? Eu vi aqui um internauta dizendo, a gente está com desesperação, nós vamos ganhar, nós vamos vencer a eleição presidencial. O Bolsonaro vai tentar dar um golpe antes, durante e depois, e não vai conseguir. Então, essa é a notícia boa. A outra notícia é que, a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai ter um desafio ainda maior, e aí a gente vai precisar generosamente abrir os braços, inclusive para esse centro político que hoje tenta se organizar em torno da Simone Tebet. Você acha que tem chance de levar no primeiro turno, ou você já é mais calma, vai ter... Tem uma galera que já acha, não, dá para vencer no primeiro. Tá todo mundo meio que fazendo discurso assim, ó, para fora, para a imprensa, a gente fala que não, o jogo vai no segundo, calma, não é bem assim e tal. Mas nas análises internas, está todo mundo trabalhando com o cenário de primeiro turno, né? Dá para ganhar no primeiro turno, não é provável, a meu ver, hoje não é provável, mas provável é ter segundo turno, mas dá para ganhar. Dá para ganhar porque o Bolsonaro não vai sair de onde está. Realmente ele não tem mais margem de manobra, né? Quer dizer, a cartola de onde ele foi tirando fake news, factoide, etc., está meio exaurida, né? Então, eu não vejo como ele ter energia vital, né? Ele vai para uma coisa selvagem, brutal, ele vai para uma selvageria, vai ser, nesse aspecto, uma das eleições presidenciais mais deploráveis da história, porque ele vai para um tudo ou nada, vale tudo, uma coisa asquerosa mesmo, repugnante, e ele e os seus, né, mais milicianizados. A justiça eleitoral vai ter muito trabalho, mas acho que é uma questão vital para o próprio futuro do Poder Judiciário, porque se o Poder Judiciário eventualmente se intimidasse, ele perderia a sua funcionalidade. Então, acho que o próprio Poder Judiciário tem essa compreensão, que está em jogo também a sua autoridade formal, jurídico formal, sua autoridade constitucional, e com isso, creio que vai tentar conter essas quadrilhas nas ruas e nas redes, quadrilha mesmo, é essa palavra, que vão se agregar em torno do Bolsonaro no processo eleitoral. Nós vamos ganhar nas urnas. Agora, primeiro, segundo turno, dá para ganhar no primeiro, mas também, se tiver ir para o segundo turno, não tem problema, não. Eu tenho apostado que a gente ganha. Agora, sobre esse primeiro e segundo turno, eu ainda não me aventuro a isso. A questão é, ontem eu conversar com meu primo, o Marcos Zaia, ele perguntava, você acha que... A questão é matemática também, né, Dilma? Porque é o seguinte, se tiver uma candidatura Tebet com 2%, 3%, e não passar disso, se o Ciro não conseguir chegar a 8, 9 até setembro, se não conseguir passar de 10, 12, 15 até setembro, e ficar nesses 8, 9, 7, ele vai perder eleitorado. Vai ter Lula e Bolsonaro com voto. Quer dizer, o Lula tendo 7, 8 pontos a mais que o Bolsonaro, acabou a eleição. Né? Não é, a não ser que apareça um candidato que cresça e estabeleça, vou mandar para o segundo turno essa eleição. Eu concordo, assim, por isso que eu acho que há uma possibilidade, né? Ainda não é uma probabilidade, mas há uma possibilidade. Agora, isso não muda o central do raciocínio, né? O central do raciocínio é assim. Você pega o bolsonarismo na rede social e o próprio Bolsonaro, você vê que ele está cada dia mais desatinado, né? Ele foi fazer ontem um discurso sobre investimentos e qualquer investidor do planeta Terra, da City Londrina ou do Wall Street, vendo aquilo, vai fugir do Brasil. Pode dizer, o Brasil é governado por um desvairado, porque ele não falou nada de investimento. E a gente aprende no beabá do liberalismo de que é dever de governos proverem condições institucionais amigáveis ao investimento, entre as quais as chamadas previsibilidade e estabilidade. Então, o presidente da República, que é imprevisível e é provedor
gerador de instabilidade, é inimigo do investimento. Eu fiquei olhando no vídeo a atitude corporal dos supostos investidores e só via assim, estupefação, pânico, porque você vê que realmente ele está, como se diz, fora da casinha, né? Então, ele, nessa atitude geral, ele vai o tempo todo falando para os setores mais radicalizados, vai tentar algum tipo de ruptura, isso eu não tenho a menor dúvida, inspirado, inclusive, no trumpismo, mas não vai conseguir. Essa é a minha visão. Aí, seja primeiro, segundo turno, acho que a base do raciocínio é a mesma nas suas variáveis principais. Primeiro, Lula é amplo favorito. Segundo, deve transformar a tendência que transforma esse favoritismo em votos e vence a eleição. Terceiro, o Bolsonaro, ao perder, vai tentar alguma virada de mesa. Quarto, provavelmente não conseguirá. Quinto, no dia 1º de janeiro, o início de uma nova etapa na política brasileira com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E pois é, e aí no dia 1º tem gente que já defende, economistas, a decretar calamidade pública, né, fazer. Quais seriam as principais ações já no 1º de janeiro? Ontem a gente falava cancelar a privatização da Eletrobras, reforma trabalhista, teto de gastos. Quais os pontos que devem ser assim de imediato um eventual governo Lula deve fazer já de cara? Assim? Acho que tem que dividir a agenda em duas, uma agenda imediata e uma agenda de caráter mais estratégico. A agenda imediata deve sinalizar claramente mudanças, abrangendo mudanças metodológicas, eu diria, amplo diálogo nacional com as instituições, com o empresariado, com a classe trabalhadora, e isso já é um contraste muito poderoso em relação a essa atitude beligerante, belicista, isolacionista, de isolamento que o Bolsonaro adota. Além das questões metodológicas, alguns programas novos. Eu mandei, por exemplo, para o Mercadante a ideia de abrir 2, 3 mil restaurantes populares, como nós fizemos aqui no Maranhão, para mostrar a segurança alimentar, que é uma nova etapa da segurança alimentar, R$1. Hoje, no Maranhão, são 84 mil refeições por dia, a R$1, significa 2, 3 mil seria uma revolução, né? E é viável do ponto de vista fiscal. Inclusive, eu mandei para o Mercadante as contas, né? Mostrando como é viável do ponto de vista fiscal, o impacto é muito pequeno. E aí você garantiria, desde logo, que pessoas possam comer e, ao mesmo tempo, compras da agricultura familiar em massa, a partir do fornecimento da comida para o povo. Essa é uma ideia, há um conjunto de outras ideias, mas eu exemplifico como essas: agenda imediata, mudança de atitude. Acho que essa temática da Amazônia exige assim, uma agenda concentrada, imediata, sobre desmatamento ilegal, queimada ilegal, recompor a autoridade da lei na Amazônia, da legalidade. Isso é uma agenda também para janeiro de 2023. E uma agenda estratégica que abranja as questões econômicas, como você vai ajustando a equação dívida-PIB progressivamente. Você tem a temática dos combustíveis, da energia de modo geral, que você também vai ter que encontrar uma forma de romper com a PPI, com a paridade de preços internacionais, e na agenda estratégica também essas reformas institucionais, aí a trabalhista, tributária, que eu acho que é a central, né, numa agenda estratégica. Nós não podemos terminar o próximo governo sem entregar ao país um sistema tributário justo, progressivo, alinhado com as melhores práticas internacionais, portanto, que seja distributivo de riqueza e, ao mesmo tempo, que seja impulsionador de investimentos, que seja simplificado, mais transparente. Então, eu acho que há um lugar comum que eu não gosto, mas eu vou usar. A reforma tributária é a mãe de todas as reformas no próximo governo, na minha visão, como agenda estratégica. Né? Falar um pouquinho do Maranhão. Você deixou o governo, o seu vice, o Carlos Brandão, assumiu, é candidato a governador, a reeleição, no caso. Você tinha a tua base um senador do PDT, o Everton, que
agora também é candidato a governador, houve um rompimento. O ex-prefeito de São Luís, que agora me fugiu o nome, que também era um aliado teu, está saindo candidato a governador. Qual o nome dele mesmo? Desculpa. Edivaldo. O Edivaldo. A base deu uma quebrada, o Bolsonaro tem um candidato. Como é que está essa disputa aí? Saiu uma pesquisa, acho que anteontem, eu vi aqui, está meio que tudo embolado. Você, imagino que está liderando aí esse processo pela reeleição do Brandão, né? Nós tivemos, Rovai, uma... O vice do PT, né? O vice o Felipe Camarão. Nós tivemos uma imprevisibilidade aqui, lamentável, que o Brandão teve que se afastar, né? Ele está, nesse momento, já 1 mês de licença, porque ele está em tratamento de saúde. E aí quem está exercendo o governo aqui é o presidente do Tribunal de Justiça, porque o Brandão adoeceu. Ele teve que fazer uma cirurgia, enfim, está 1 mês de licença. Isso paralisou um pouco essa pré-campanha, realmente um quadro hoje muito embolado para o governo. Houve a definição do PT de apoiar o Brandão, indicou o vice, que é o ex-secretário de Educação do nosso governo, Felipe Camarão, e, ao mesmo tempo, se consolidou a candidatura do Everton em aliança com o PL, né, e procurando também o senador que é do Bolsonaro, né? Então, mais ou menos os campos vão se organizando, inclusive a partir da questão nacional. Mas, do ponto de vista eleitoral, acho que a sociedade ainda está bem distante e observando, e eu creio, obviamente, na vitória do Brandão, assim que ele volte ao governo e volte com condições plenas de saúde, se Deus quiser, ele deve crescer na minha avaliação. Eu estou com a IVC e, portanto, se descolar dessa confusão que há hoje, praticamente um empate entre vários candidatos. Em relação ao Senado, temos 2 candidaturas, é praticamente um plebiscito, né? Sou eu e o candidato, que é o candidato do bolsonarismo, que tem o apoio do Everton, tem o apoio do Laésio, né, que é o candidato que reivindica o campo do Bolsonaro, enfim. Tem lá o frentão, são praticamente 2 candidatos ao Senado, há outros, né? Há também um outro candidato bolsonarista, mas, graças a Deus, eu tenho até aqui liderado bem as pesquisas. Vamos ver, trabalhar, como diz a Bíblia, orar e vigiar, para o resultado ser bom. Quem falava muito desse orar e vigiar, você deve lembrar dele, era o Gilmar Carneiro, que foi presidente do Sindicato Bancário de São Paulo. Ele deve estar pela CUT, acho. Gilmar foi candidato a presidente da CUT, por um período. É uma mensagem de Jesus Cristo muito precisa, acho que traduz uma postura diante da vida. Você tem que ter uma postura reflexiva e, ao mesmo tempo, uma postura muito protagonista, eu diria, muito incisiva na conjuntura, né? Então, acho que é uma síntese de um sujeito histórico, eu diria. Dinho, como você está? Você está se envolvendo nas articulações aí mais de outros estados? Imagino pela sua capacidade política e experiência que sim, né? Mas se não, você me diz, a gente não segue. Tem problema PSB, PT no Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, Edgar Preto. Tem problemas em Espírito Santo, o Casagrande o Beto Albuquerque está falando que queria apoiar o Ciro. O Casagrande estava falando que não quer apoiar o Lula de jeito nenhum. Aqui em São Paulo, candidatura do Márcio França e do Haddad que não se resolveu ainda. No Rio de Janeiro, o PS tem 2 candidatos. A questão do Senado ali virou um problema também, porque tem a candidatura do Freixo para o governo e o Molon também não abre mão de ser candidato ao Senado. Tem possíveis... Eu imagino que ainda essa areia vai se mexer muito nos próximos tempos, vai bater vento, vai vir maré, vai acontecer muita coisa, mas eu queria te ouvir. O que você acha que pode acontecer? Vai ter novidades aí pela frente, como essa do César Maia?
vindo muito para ontem, o Mauro Lopes entrevistou ele. Ele falou, olha, estou só esperando a aprovação. Eu tô dentro. Deu uma entrevista para o Mauro Lopes aqui, exclusiva para fora, falando isso. Né? Para mim, estamos juntos aí, vou de Freixo. Acho importante compreender que a candidatura do Freixo se dá em condições bem inóspitas, bem áridas, eu diria, porque lá nasceu o bolsonarismo, né? Lá estão as milícias. Então, é uma questão até envolvendo até a integridade física e a vida do Freixo e daqueles que o apoiam. Então, essa configuração mais frentista no Rio de Janeiro é fundamental, é essencial para que a gente possa vencer as eleições e recompor padrões civilizatórios ou civilizacionais no Rio de Janeiro. Eu realmente acompanho com muito entusiasmo a formação da candidatura do Freixo. Acho que é uma das eleições estaduais mais importantes que nós teremos em 2022, é essa do Rio de Janeiro, e pela capacidade do Freixo, pelo que ele simboliza, representa, pela sua trajetória, acho que todo o campo progressista tem que estar mais do que nunca unido e solidário ao Freixo nesse esforço dele de ampliação para que a gente possa ter êxito político e eleitoral enfrentando máfias, inclusive as máfias que se aglutinam em torno do bolsonarismo. Acho que você sintetizou, Rovai, problemas, mas quantitativamente eles são menores do que há 6 meses atrás, né? Então, ou há 3 meses atrás. Então, eu acho que a gente está caminhando bem. Fechamos a chapa nacional com Lula e Alckmin, estamos definindo o programa de governo, praticamente sem arestas, e isso é realmente uma grande conquista. Não vejo problemas mais expressivos no Espírito Santo. O Casagrande é uma pessoa que tem uma postura muito partidária, é o governador, então deve ter o apoio de todos. No caso do Rio Grande do Sul, a direção nacional do PSB se pronunciou muito claramente, o presidente Siqueira emitiu uma nota dizendo, olha, uma coisa é o debate da candidatura do Beto, outra coisa o palanque do PSB é um só. O PSB é Lula, o PSB, inclusive, indicou o vice. Não é que o PSB vai indicar o vice de uma chapa, que é o Alckmin, e ter uma postura dúbia, é incompatível. E o Siqueira foi muito claro em relação a isso. Então, acho que é um problema também em superação. Remanescem, na verdade, essas questões de Rio e São Paulo, que acho que fazendo aí um diálogo junto, acho que resolve bem. Eu acho que em São Paulo a gente vai encontrar uma boa equação, envolvendo talvez o próprio diálogo sobre o Rio de Janeiro, e de modo que eu estou bem animado. Eu acho que esse adiamento que houve em relação a São Paulo foi um sinal positivo, porque se não houvesse possibilidade de revisão ou de movimentação, já teria havido o anúncio, não, o Márcio França é candidato, o Aldo Haddad é candidato, e vamos nos encontrar lá na frente. Não, você tem conversa e adiar foi bom, porque permite que essas conversas amadureçam. Então, eu acho que a gente tem um clima que há muito tempo a gente não tinha no campo nacional popular, no campo progressista. É isso que eu quero afirmar para todos os internautas que estão nos acompanhando, porque isso é vital, né? Isso é essencial. Se você tiver perda de energia com atritos entre nós, isso, obviamente, despotencializa a nossa capacidade de travar uma luta contra um inimigo perigosíssimo, que é a extrema-direita, com base popular. Então, acho que esse clima está bom, vai melhorar, as coisas vão se movimentar, temos tempo, ainda temos aí um mês e meio, e acho que o que vai sobrar de problema regional é muito pouco mesmo. Olha só, li uma coisa nas entrelinhas, na fala do Dino, assim, tipo, vai perceber que se o siciliano retirar no Rio, de repente dá um acordo com França em São Paulo, enfim, ele não disse isso, eu estou lendo. Rovai novamente invocando Jesus Cristo, tu que o diz, não sou eu. Ô Dino, tua mensagem final. Sei que você está trabalhando muito. Eu estou de Covid, Adri, aqui, não sei se te falaram. Você não vai pegar porque a gente está distante. Eu espero que não. Eu estou numa gripe forte, mas fiz teste ontem, não é Covid,
mas aqui a gente está com dois problemas, de fato. Covid, ainda que mais leve, né, com baixa letalidade, graças a Deus, mas voltou, né, a se falar em Covid, e uma gripe também feroz aqui. Deixa eu ler uns superchats, que tem mensagens aqui para o Flávio Dino. O Olair Severo de Oliveira diz: bom dia, camaradas. Um grande abraço para o nosso futuro senador Flávio Dino, que sempre traz uma aula de política e história. Obrigada, Olair, pelo superchat. Tem também aqui o Raimundo Oliveira mandando super sticker, o Marcelo Claff, a Marie Matias, Safira, muito obrigada, galera que está colaborando aqui com a mídia livre, independente, com a revista Fórum. Ronald de Juenir Mendes diz: Dino, por favor, comenta sobre a empresa maranhense de serviços hospitalares. E o Cláudio Alves diz: Dino, preocupa-me muito a falta de propostas concretas de transformação radical das Forças Armadas, das polícias, do MP e do Judiciário. Obrigada pelo superchat também. Então, passo para o Dino a palavra final, e aí, se puder comentar esses pontos também. Bom, muito obrigado a todos que comentaram, fizeram perguntas. De fato, esses temas são bastante desafiadores. Incluo naquela agenda estratégica que mencionei há pouco. A melhoria do ambiente geral já ajuda em relação às Forças Armadas, Polícia, Ministério Público, Judiciário, não chamar assim de sistema de justiça, de segurança pública. Quando você melhora a política, você influencia muito fortemente nessas instituições, porque você consegue até descolá-las, como hoje alguns segmentos estão muito vinculados umbilicalmente a propósitos nocivos ao país. Então, acho que a questão eleitoral ajuda. Quando você vence a eleição, você já influencia positivamente. Agora é preciso aproveitar essa nova etapa que mencionei numa agenda estratégica, de fazer certas revisões, entre as quais essa temática das Forças Armadas, porque isso vai e volta na vida brasileira de modo recorrente, né? Essa ideia de Forças Armadas como tutoras da vida civil, né? Com o poder militar como exercendo uma tutela sobre o poder civil. O Fernando Henrique Cardoso liderou, junto com o Nelson Jobim, na época, uma vitória, que foi a criação do Ministério da Defesa. Foi um passo importante, porque quando desaparecem os ministérios militares, foi um passo importante. Agora é preciso avançar nessa submissão do poder militar ao poder civil, tal como está no famoso artigo 142 da Constituição, que é lido ao contrário, como se houvesse ali uma superioridade do poder militar sobre o poder civil, quando, na verdade, o dito artigo 142 diz diametralmente o oposto. Diz lá que as Forças Armadas são submetidas aos poderes constitucionais. E, por isso mesmo, não podem exercer tutela, uma vez que elas não são poder, elas estão abaixo dos poderes constitucionais. E aí é preciso avançar nessa agenda. Sobre a empresa maranhense de serviços hospitalares que nós implantamos no nosso governo, é uma forma de prestação de serviços de saúde. Nós fizemos aqui a inauguração, a implantação de 22 novos hospitais regionais, macro-regionais. Grande parte do nosso sucesso no combate à Covid, tendo a menor taxa de mortalidade do país, deriva desse modelo de ampliação, de gestão que nós implantamos, permitiu que houvesse leitos de UTI espraiados em todo o nosso vasto território, e com isso nós tivemos condições operacionais de enfrentar essa terrível pandemia. Então, é uma experiência exitosa, eu diria, em que foi possível avançar na democratização, descentralização dos serviços de saúde, e essa empresa maranhense, que é uma empresa pública, tem um papel importante em relação a isso. Eu espero que esse processo continue para frente, porque nós sabemos que é permanentemente um desafio nacional. Lembro que quando nós chegamos aqui ao governo, Dri, apenas 3 cidades do Maranhão tinham leitos estaduais de UTI. Imagina, 217 cidades, somente 3 tinham a presença do governo do estado, com leitos de UTI. Hoje são 22 cidades, então um salto muito expressivo, e isso garantiu que a gente tenha a regionalização dos serviços de saúde. Então, é um assunto assim, para um outro programa, que é um assunto bem importante, sem dúvida. Muito obrigado a vocês, viu, Dri? Obrigado a você, Dino, por ter nos
meu apoio ao trabalho de vocês e que a gente, a cada entrevista, a cada conversa nossa, a gente vai enxergando juntos a colheita da nossa difícil semeadura nesses anos todos de resistência, né? Muita resistência, anos difíceis, mas a colheita está próxima e ela vai ser boa, vai ser bonita. Eu estou muito animado. Muito bem, Dino. Muito obrigado. Grande abraço a todos aí do Maranhão, a Lorena, que fez aí a nossa intermediação, a todos os amigos que a gente conheceu quando teve aí nas vezes que a gente visitou esse estado maravilhoso, viu, Dino? Obrigada, Dino. Saúde para vocês. Um abraço. Um abraço também.